O programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente Webdoc está no ar. Neste quarto episódio da série Barragens de Rejeitos, um desafio socioambiental, a nossa convidada é a bióloga Daniela Campolina, mestre e doutora em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, com intercâmbio doutoral pela New York University do Canadá. A pesquisadora é co-coordenadora do Grupo de Pesquisa Educação, Mineração e Território, EduMIT, da UFMG, e professora na Educação Básica. Também atua como ativista no movimento de preservação da Serra do Gandarela e do Movimento pelas Serras e Águas de Minas Gerais, e integra o Instituto Cordilheira. Daniela produz materiais didáticos relacionados aos impactos e controvérsias da mineração em nível local. Daniela, obrigada pela participação na série Barragens de Rejeitos, um desafio socioambiental do programa Eu, Nós e o Nosso Meio Ambiente Webdoc. Em 2021, você foi coautora do artigo Mineração, Desastres, Formação Crítica, Casos no Brasil e no Canadá, que foi veiculado na revista da Universidade Federal de Minas Gerais. Você pode falar para a gente quais foram as principais conclusões desse artigo? Boa noite, Sucena. Obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui. E com relação a esse artigo, na verdade, ele se conecta com a pesquisa, né? A minha pesquisa de doutorado, devido a um intercâmbio doutoral que ocorreu pelo programa Queen Elizabeth Scholars, no Canadá. Então, por meio desse programa, foi possível fazer um intercâmbio em 2020, onde foi possível conhecer uma região do Canadá em um estado, né, uma província que é similar a Minas Gerais, porque tem muita mineração, e que também teve um rompimento de barragens da Imperial Metals, na região que é a Colômbia Britânica. Então, esse comparativo, né, ele envolveu também esse intercâmbio, né? A professora da York University, que orientou os meus trabalhos no Canadá, ela participou, assim como a Judith Marshall, que foi quem me recebeu, que também é da York, e que já tem estudos bem interessantes comparando o rompimento de Mariana com o rompimento nessa região, né? Principalmente similaridades com relação à forma em que a empresa e a gestão, né? A gestão da província se comportou. Então, teve várias similaridades, e isso foi bem interessante pelo fato de que nós estando aqui, né, no Brasil, na América Latina, imaginamos muitas vezes que no norte não existem rompimentos, ou se forem rompimentos não teriam esse modus operandi, né, igual foi aqui, que é a desinformação, a omissão dos governos e a irresponsabilidade das mineradoras, né? Às vezes a gente tem uma ilusão de que no norte as coisas são melhores, ou que as coisas são mais organizadas, ou que crimes não acontecem. E foi muito interessante essa construção, né, diante de um estudo que já existia da Judith Marshall, junto com, inclusive, com o Bruno Milanês, que é do Poemas, da Universidade Federal Juiz de Fora, né? Então, foi bem interessante nesse sentido. Esse artigo ele é produto dessas pesquisas, né, desse intercâmbio também, e assim como os rompimentos nos processos corporativos eles tinham similaridades, também nessa forma como as mineradoras comunicam e adentram nas escolas, né, que foi o tema da pesquisa, foi nesse sentido. Então, o artigo ele surgiu desse intercâmbio e também de percepções que também no Canadá, assim como no Brasil, né, por eu ser professora também da educação pública aqui no Brasil, em uma região com forte influência da mineração, em Minas Gerais, no quadrilátero ferrífero aquífero, que é uma região com muita concentração de mineração de barragens. Então, o território ele faz muita diferença nessa percepção, né, dos impactos da mineração e das barragens. Então, isso fez muita diferença ao observar também que no Canadá, a forma como as empresas, né, elas abordam as escolas é muito parecido, inclusive nos materiais didáticos. Então, esse artigo fala um pouco sobre isso também, sobre essas
similaridades, né? E também com o rompimento como processo, né? O rompimento, ele não é um evento, ele não é pontual, né? Já tem, na literatura, já tem autores falando sobre isso. O que nós fizemos mais nesse artigo foi associar esse rompimento como processo, que inicia muito antes do dia do colapso e que permanece por tempo indeterminado após o colapso, que é o que nós estamos vivenciando em Minas Gerais, por causa do rompimento, né, da Samarco Vale BHP em 2015, no Rio Doce, né, em Mariana e no Rio Doce, e o rompimento da Vale em 2019, em Brumadinho e no Rio Paraopeba. Então, o rompimento para as pessoas atingidas, ele não ocorreu em 2019 ou 2015, ele acontece todo dia até hoje, né? O que nós fizemos foi associar o que acontece antes, esse processo, essa produção de desastre, ela envolve também as escolas, né, com discursos de desenvolvimento pela mineração, com esses discursos que adentram em cursos de formação de professores, em atividades envolvendo alunos, como visitas nas mineradoras, né, visitas em centros de educação ambiental que são financiados por mineradoras. Então, materiais que chegam nas escolas, concursos. Então, toda essa dinâmica, ela faz parte da produção de desastre, porque ela envolve, né, o processo de alienação. Né? Então, tem alguns autores, né, que é o Acelar, Bezerra e o Melo, que eles chamam isso de desinformação organizada. Então, a informação chega nas escolas, nas comunidades, de maneira que esconde, assim, sistematicamente os impactos que a mineração pode causar. Então, a mineração vai chegar, ela tem benefícios, ela tem emprego, mas em nenhum momento, não que tenha realmente, né, mas em algum momento, em nenhum momento, né, se fala dos reais impactos dessa atividade. Então, isso é um processo de desinformação organizada, porque ela é muito bem estruturada, né, para se esconder verdades aí que fazem diferença em processos de formação crítica, né, e até de proteção mesmo, né, das comunidades atingidas. E o que te levou a estudar esse campo, né? Que você obviamente mora, né, nessa região, mas como bióloga também, né? Tem algum fato assim que te impressionou, enfim, que fez se dedicar para esse estudo? Sim, na verdade esses estudos eles são frutos assim de processos coletivos, né? Eu até nos artigos e na tese, nas publicações, eu gosto muito de reforçar isso, que não só por eu estar na universidade pública, né, mas também por ser professora de escola pública e por estar envolvida em vários movimentos ativistas, né, há muitos anos. Então, a vivência, né, da mineração enquanto mineira, enquanto professora, enquanto ter a consciência que eu estou numa escola que tem 30 barragens em cima dela e eu ter a consciência do caminho da lama e que se tiver rompimento de qualquer uma dessas 30 barragens, ela atingiria a escola que eu estou. Então, isso fez, né, com que eu e os meus colegas também construíssemos essa identidade de ser atingido também, porque a lama invisível, ela também atinge, né? Então, a lama física, ela atinge até hoje, né, as comunidades no Rio Doce e no Rio Paraopeba, mas a lama invisível tem atingido diversas comunidades que estão abaixo de barragens, né? Então, primeiro foi como ambientalista mesmo, né, e professora, esse silêncio, né? Tem até algumas autoras da UFMG que falam sobre isso, silêncio pedagógico, né? Não pode se falar. E por essa trajetória de tentar falar dos impactos da mineração e ter sido impedida por diversas vezes. Então, o que moveu muito foi ser atingida, ter a mineração realmente atravessando em diversas situações, né? Não só a mineração em si, porque onde nós estamos, né? Como o movimento pelas Serras e Águas de Minas, como o movimento de preservação da Serra do Gandarela, que eu estou aqui próximo à Serra do Gandarela. A gente já luta por essa questão, né, da água ser mais importante, né, de não se beber minério, não tem como nem você estabelecer uma comparação entre água e minério, né?
apesar da água ser um tipo de mineral também, mas o minério de ferro em si. Então, ou seja, já nos movimentos ambientalistas tinha essa questão de que minerar nessa região significa destruir aquífero. Então, já significa influenciar em toda uma segurança hídrica, né? De Riacima, da região metropolitana de Belo Horizonte, porque esta região, né, do Gandarela, é de onde vem a água que abastece 70% de Belo Horizonte e 40% da região metropolitana. Então, ver isso ameaçado, né, e por uma promessa falsa, né, e pensando que não existe ciência e tecnologia que possa diminuir, né, porque não tem como remediar isso. Destruir aquífero é para todo sempre. E na nossa região tem essa especificidade do minério de ferro ser o aquífero. Então, a água dessa região de Minas Gerais, que é chamada quadrilátero ferrífero, e nós ambientalistas e cientistas chamamos de quadrilátero ferrífero aquífero, porque onde tem minério de ferro, tem água no meio. Se você tira o minério de ferro, você destrói definitivamente os aquíferos, né? E nós não temos plano B para a água. A gente está falando de uma água que está armazenada aí há milhões, né? Bilhões de anos, aquíferos muito específicos, muito singulares, né? No sentido de estar numa área de recarga muito grande, de estar próximo da região metropolitana, de estar na divisão de duas bacias importantes, que é a bacia do Doce e a bacia do São Francisco. Então, você tem, assim, um conjunto tão grande de evidências científicas, inclusive, que parece um pouco, assim, fora da realidade, que ainda se pense na possibilidade de minerar essa região. Então, a luta começou muito mais com a questão da água, né, no ativismo e com a preservação da Serra do Gandarela, e conseguimos o Parque Nacional da Serra do Gandarela, mas sem a Serra do Gandarela. Então, ou seja, as pequenas vitórias, mas também com interferências pelo poder que a mineração tem. Então, tem o Parque Nacional da Serra do Gandarela, que não tem a constituição que foi pensada pela comunidade, né? Inclusive, é o único parque do Brasil que foi solicitado por comunidades. A maioria dos parques nacionais são unidades de conservação, que dão muito conflito, né? Todos dão, na verdade, mas foi a única que realmente teve uma construção social e, ao mesmo tempo, também não foi do jeito como nós gostaríamos, porque parte da serra foi retirada. E depois do rompimento, do grande rompimento da Samarco, então a questão das barragens foram ficando mais evidentes, né? Inclusive onde elas estão, por onde elas passariam, né? Então até nós dos movimentos começamos a pesquisar mais sobre isso. Não que não sabíamos, mas não tínhamos, às vezes, a noção da grandiosidade, do perigo disso. E o governo ele é muito responsável pela essa desinformação também, porque só em 2020 que a gente começou a ter um sistema de informação público, né, que é o SIGBM público, da Agência Nacional de Mineração, e mesmo assim não se fala o caminho da lama, se fala de barragens, mas não se fala do caminho da lama. Então, até 2019, você não sabia nem de maneira geral as informações das barragens, porque o que a FEAM, né, que é a Fundação Estadual de Meio Ambiente, dizia era diferente do que a Agência Nacional dizia, do que a Agência Nacional das Águas dizia, e até hoje, se você for buscar os bancos de dados, que são 3 órgãos, né, que têm bancos de dados relacionados com barragens, os bancos de dados não dialogam. O número de barragens não é o mesmo, a situação das barragens não é a mesma. Então, assim, como que você vai falar, inclusive de educação, ou mesmo enquanto moradora, enquanto cidadã, você não tem nenhum direito de ter acesso à informação ao quanto você está sendo ameaçada por barragens, né? Então, hoje você não tem nenhum sistema no Brasil que você possa acessar e falar assim, olha, eu moro em tal lugar, então tem tantas barragens acima. Então, ou seja, você tem que entrar no geoprocessamento, ter uma base de dados, não é algo simples, né? E isso o governo tem uma parcela de culpa nessa desinformação organizada. Ah, então tem um sistema de informação, mas ele não diz onde que passa a lama. Então, ou seja, é uma desinformação organizada, porque você tem informação, mas ela não está ao ponto de você conseguir identificar se você é atingido ou não, por quantas barragens e qual situação elas estão. Então, assim, a gente tem que evoluir muito ainda, né? Claro que o sistema
ele foi muito interessante, tem muitas falhas também, né? Mas ele estar operando a partir de 2020 e devido a uma grande pressão popular também, mas então foi um pouco desse processo. Primeira questão da água, né? Como que a mineração afeta a questão hídrica aqui em Minas Gerais, aqui no quadrilátero ferrífero aquífero. E depois com os grandes rompimentos, como é que isso nos atropelou, né? Nos atropelou, literalmente. Então, é um pouco, né, desse processo. E Daniela, com relação à organização do Simpósio Internacional, né, Educação, Migração e Mudanças Climáticas, que ocorreu entre os dias 7 e 10 de novembro, você foi uma das organizadoras, né? Fale para a gente quais foram as principais mensagens extraídas, né, relacionadas ao Brasil no evento e quais são as recomendações, em especial, ao tocante às barragens de rejeitos. Olha, esse simpósio, ele também foi fruto desse intercâmbio, né? Ele foi fruto desse intercâmbio doutoral, tanto é que, como organizadores, estava o grupo de Educação, Mineração e Território, né, que eu faço parte, que eu estou na coordenação junto com a professora Lussandra Gianazzi, professora que é da UFMG, do Instituto de Geociências. Então, o próprio grupo de pesquisa surgiu como uma demanda, né, de construir mais informações e de uma maneira coletiva. Então, o próprio grupo de pesquisa foi um esforço nesse sentido. E a organização do evento foi também nesse sentido, de reunir pessoas, né, no Brasil e no mundo, que estejam dentro de lutas, né, dentro da área de educação ou do ativismo de maneira geral, considerando que o ativismo ele é uma forma de educação muito voltada para a educação popular, né, dentro da linha da base do Paulo Freire. Então, o simpósio foi nesse sentido, de dialogarmos sobre como lidar e como construir uma educação crítica em momentos de mudanças climáticas, compreendendo que a mineração ela afeta e é afetada pelas mudanças climáticas, ela é afetada justamente pela questão das barragens, né? Se nós temos aqui 30 barragens em cima de onde que eu estou e 80 barragens em cima da água que vai para Belo Horizonte, nesta região do quadrilátero tem mais de 300 barragens. E as barragens mais perigosas do Brasil estão aqui, inclusive. Existem complexos aqui de 10 barragens sequenciais. Então, ou seja, uma se rompendo, cai em cima da outra, da outra, da outra. Então, é uma coisa absurda. Então, ou seja, esse contexto todo, né, nós, enquanto mineiros de Minas Gerais, né, enquanto brasileiros, nós tivemos algumas tristes lições, né, aprendidas com os grandes rompimentos, e o simpósio ele foi muito importante nesse sentido, não só de nós, enquanto de Minas Gerais, né, atingidos pelos rompimentos, pelos processos de rompimento, atingidos pela lama invisível, que é a lama que ainda está nas barragens, mas que tem aterrorizado pessoas, atingidos pelo terrorismo de barragem, que são mineradoras que acionam sirenes e arrancam pessoas de madrugada de suas casas. Então, ou seja, a gente tem muito a dizer, mas também a aprender, né, com grupos, instituições e pessoas em todo o mundo. Porque a tendência é piorar com as mudanças climáticas, né? E a mineração ela influencia também as mudanças climáticas pela destruição e devastação de ecossistemas que são essenciais, né, para a manutenção climática, dentre eles a Amazônia, e também de regiões que são muito importantes para a segurança hídrica, como é a questão do quadrilátero ferrífero aquífero, a Serra do Espinhaço, a Serra da Serpentina, e lugares que a mineração está chegando em que a questão hídrica é muito complexa, como o norte de Minas, como o Nordeste, né? Sertão mesmo, e está chegando a mineração, propostas de mineração. Então, como pensar em educação, sabendo que a mineração, as mineradoras, elas têm algo muito bem sistematizado de chegar nas escolas, de chegar nas comunidades, né, com um discurso de desenvolvimento, como lidar com tudo isso?
né, em tempos de mudanças climáticas em que a tendência é tudo isso piorar. Então, foi um pouco da proposta. As lições foram várias, né? Mas a principal delas, acredito que seja a importância de se formar redes, né? Porque quando nós falamos em educação crítica, isso está muito relacionado também com a proposta de justiça climática. Por mais que as mudanças climáticas elas vão chegar no mundo inteiro, e até em lugares diversos, mesmo na mesma região, não significa que as pessoas vão ser afetadas e atingidas da mesma forma. Então, isso é muito desigual. Então, existe uma injustiça que ela acaba perpetuando e intensificando vulnerabilidades que já existem naquela região. Então, as pessoas mais afetadas já são pessoas vulneráveis. Né? Então, a proposta do simpósio foi não só mapear, né, porque nós tivemos aí um grupo bem diverso de África, principalmente África, América Latina e América do Norte, falando, né, de diversas propostas, né, diversas situações muito problemáticas e emblemáticas, mas também de propostas, né, de educação, de formação, e então, assim, inclusive de ciência cidadã, né, que é uma das linhas que a gente acredita muito, né, que essa produção do conhecimento, ela é coletiva, ela não pode vir da universidade para a comunidade, principalmente nesse sentido, ela tem que ser construída da comunidade junto com a universidade e tendo a escola como produtora de conhecimento também, não só no sentido passivo. Então, nós, enquanto comunidade, enquanto professores, enquanto universidade, né, a proposta do simpósio foi essa, né, construir e reforçar redes em prol dessa justiça climática, sabendo que a mineração ela é um grande fator aí que intensifica injustiças climáticas, né? Então, um pouco nesse sentido. E, Daniela, com relação a outro ponto, né, que eu gostaria de abordar com você, qual a sua análise hoje sobre a situação dos impactos das barragens de rejeitos em Minas Gerais, de uma maneira geral? E quanto ao nível de emergência, o que você poderia dizer assim que dentre, né, todo esse conhecimento, essa ciência cidadã, né, essa educação, né, popular, a gente possa passar de uma forma mais, vamos dizer assim, de uma linguagem mais amigável para as pessoas entenderem e compreenderem a situação de hoje? Olha, resumindo, complexa. A palavra que mais identificaria isso é muito complexa. Então, com relação aos níveis de emergências, né, por exemplo, até que isso seja disseminado, né, o que é um nível de emergência, né, que é uma gradação dessa emergência do nível 1 ao nível 3. Você já ouviu falar muito sobre, mas sabe o que significa nível de emergência de uma barragem de mineração? De acordo com a Resolução número 95 de 2022 do Ministério de Minas e Energia, a classificação é uma convenção utilizada para graduar as situações de emergência em potencial que possam comprometer a segurança de uma barragem. Ele é acionado quando alguma alteração na estrutura é detectada. Todas as barragens, da classe mais baixa até a classe mais alta, podem entrar em nível de emergência. As da classe AA têm o agravante de representarem maiores problemas à vida humana e animal e ao meio ambiente. Ele pode ser acionado pela própria mineradora ou pelo órgão fiscalizador quando detectadas irregularidades. São 3 os níveis de emergência. O nível 1 é acionado quando é detectada alguma anomalia nas estruturas associadas que indique potencial comprometimento da barragem. Por exemplo, a surgência nas áreas de jusante e existências de trincas são questões estruturais que levam ao acionamento do nível de emergência. O nível 2 é definido quando a anomalia encontrada é classificada como não controlada, sendo necessárias novas inspeções de segurança. De acordo com a Resolução número 95, quando a estrutura encontra-se nesse nível de emergência, o empreendedor é obrigado a se articular com a Defesa Civil, objetivando a evacuação preventiva da população inserida na zona de autossalvamento. Já o nível 3 é o máximo de emergência. Ele é acionado quando todas as medidas adotadas foram insuficientes e a ruptura da barragem é inevitável
ou está ocorrendo. Quando a estrutura é elevada ao nível 3, o empreendedor é obrigado a alertar a população potencialmente afetada na zona de autossalvamento de forma rápida para sua evacuação. Segundo a legislação específica, após a classificação quanto aos níveis de emergência, o coordenador do plano de ação emergencial deve declarar situação de emergência e executar as ações descritas, juntamente com as ações para mitigação de danos do plano de contingência. Além disso, deverá interromper o lançamento de efluentes e rejeitos no reservatório e manter os serviços de monitoramento, manutenção e conservação da estrutura. As referências utilizadas na pesquisa estão disponíveis na descrição do vídeo. Se gostou do conteúdo, compartilhe com colegas e amigos, siga o Edumit nas redes e acompanhe o nosso trabalho. Então, assim, e que o 3 significa, inclusive pela legislação, né, está escrito na Política Nacional de Segurança de Barragem, que a barragem ela está em risco eminente de rompimento, ou o rompimento já está acontecendo, é isso que está escrito desse jeito na legislação. E que todas as barragens em nível 3, que são 4 atualmente, elas estão em Minas Gerais. Todas as 7 que estão em nível 2, elas estão em Minas Gerais. E das 44 que estão em nível 1, 23 estão em Minas Gerais. E assim, Minas Gerais é enorme, mas se você olhar no mapa, elas estão concentradas, em sua maioria, no quadrilátero ferrífero aquífero, que é onde também vem a água que abastece a região metropolitana, Belo Horizonte e grandes centros urbanos também. Então, é uma situação muito complexa, né? Porque essa informação ela não chega como deveria chegar. O que a gente tenta fazer é, enquanto grupo de pesquisa, né, enquanto movimento, enquanto escola, é construir caminhos. E quais seriam esses caminhos? Materiais didáticos, vídeos, né, formação de professores, a própria universidade, né, a formação de professores inicial, né, de quem está saindo da universidade. Então, a gente tem aqui do lado a UFMG, a UFOP, diversas universidades que estão, inclusive, nesse meio, que estão nesse quadrilátero ferrífero aquífero. Então, isso deveria estar como uma prioridade, né, a estar em toda formação de professor, e inclusive de outros cursos também. E essa conexão entre os movimentos, né? O problema é a estrutura, a falta de estrutura, né? E tudo isso geralmente é feito voluntário. Então, é importante que se tenha mais estrutura também nesse sentido, para construir materiais didáticos, para fazer essas redes de produção de conhecimento, de formação cidadã, de ciência cidadã. Então, assim, eu não vejo outro caminho, a não ser conhecer mais, divulgar mais e agir. Porque sem conhecimento é difícil, né? Se a gente não se sente e não se percebe enquanto atingido, fica até difícil de correr atrás dos nossos direitos. Então, eu vejo como essencial essa produção de conhecimento, essa formação, essas redes, né? Que eu chamo de redes de informação, formação e ação, porque são coisas que estão conectadas. Não tem como você falar de ação sem informação. E ter informação não significa que você consegue alcançar, né? Então, ações relevantes, né? Que possam atingir realmente diversas áreas. Então, por isso que a rede é importante nesse sentido. Só complementando, a desinformação é algo muito complexo. A desinformação, assim, os governos, eles precisam realmente se estruturar melhor nessa divulgação de informação e cobrar isso também das mineradoras, né? Isso é um conjunto, não basta nós ficarmos aqui nessa luta se o básico, né, que é nosso direito, que é ter acesso à informação, não nos é fornecido, né? Isso é nosso direito. Então, é um pouco disso tudo. Bom, eu gostaria que você fizesse as considerações finais. Ótimo. Eu acho que a mensagem que eu deixaria, né, que eu pretendo, assim, reforçar, é a importância de nós conhecermos o nosso território, de nós conhecermos de onde que vem nossa água, né, onde que estão essas barragens, como que a mineração pode afetar, porque as promessas são várias, mas a realidade é muito diferente, né? Inclusive, existe uma forte apelo a dizer da questão econômica, mas nós que estamos em comunidades atingidas pela mineração, nós vemos também como que as barragens e essas ameaças, elas impactam economicamente, negativamente os territórios também.
Então, a gente desconstruir algumas ilusões, né, que as mineradoras geralmente chegam no território, então que a gente possa se informar melhor sobre essas promessas e identificar as controvérsias dessas promessas, né? Então, como educadora, eu vejo isso como um caminho muito importante na formação de pessoas e na nossa formação enquanto educador, né? Porque Paulo Freire mesmo já dizia que em toda docência tem uma discência, né? A gente sempre aprende enquanto professor também. E fechar com essa palavra dele, que é o esperançar, né? Que o esperançar não é você aguardar a esperança, é você construir isso com ações, né? Eu acho que é muito nesse sentido. E para quem quiser saber um pouco mais desses processos, né, das redes cidadãs, do simpósio e dos materiais que a gente tem produzido, eu sugiro acessarem as redes sociais e também o site do Edumit, né, o grupo é Educação, Mineração e Território, mas o site é edumit.net e as redes é @edumit_ufmg, que tem muita coisa bacana lá. E também estamos abertos a conectar com outros professores e pesquisadores para construir, né, nesse intuito de construção de ciência cidadã e de instrumentos nessa luta e nessa construção do esperançar. Gratidão, Daniela. Até uma próxima, né? Que vocês tenham êxito, né, nesse propósito que vocês estão tendo. Obrigada. Obrigada, boa noite.